Olá, sou Carolina Ali, infectologista, convidada do programa Bem Viver. No programa de hoje, vamos conversar sobre a prevenção combinada no combate ao HIV. Com o tempo, pesquisas científicas foram surgindo mostrando que existem outras formas de combater o HIV. Antigamente, a prevenção era focada somente no uso do preservativo. Mas hoje já temos informação de que o uso do antirretroviral em algumas pessoas, ele pode também evitar o contágio do HIV. Então, a prevenção combinada é uma associação de medidas que juntas conseguem prevenir de forma mais eficaz a transmissão. Então, nós temos o uso da profilaxia pré-exposição e pós-exposição. Faz parte também da prevenção combinada a vacinação contra a hepatite B e contra o HPV, o tratamento de outras infecções sexualmente transmissíveis, porque a gente sabe que o indivíduo que tem uma IST, hoje nós usamos o termo IST ao invés de DST, que era usado no passado. Então, o indivíduo que tem uma IST, isso facilita a transmissão do HIV. Existem também medidas que a gente faz com as gestantes para evitar a transmissão da mãe para o filho. E uma outra medida muito importante é o tratamento dos portadores do vírus do HIV, porque hoje a gente sabe que quando a gente trata esses indivíduos, a gente evita que eles transmitam o vírus. Então, esse pacote de medidas, ele é tratado como prevenção combinada do HIV. No dia 1º de dezembro, o mundo inteiro celebra o dia da conscientização da prevenção do HIV/AIDS, né? Então, essa data, ela já foi, instituída há muito tempo. Desde os primeiros casos de HIV no mundo, logo sentiu-se a necessidade de divulgar sobre a prevenção. É até interessante a gente falar que o termo mais utilizado pelas Nações Unidas, não é o combate à AIDS, luta contra a AIDS, porque dá a impressão de que nós estamos indo para uma guerra, para uma luta, E não é bem isso. A gente sabe que as pessoas que têm que são portadoras do vírus do HIV, elas têm condição de ter vida normal, então não dá pra gente associar isso à questão de uma luta, Mas de fato é o termo que ainda é muito usado, Mas vamos falar então do dia da conscientização da prevenção do HIV/AIDS. Esse dia é importante porque é um dia, que a gente para refletir sobre os nossos comportamentos. Muitas vezes a gente tem relações, comportamentos que nos colocam em situação de risco para a transmissão do HIV e a gente não para pensar. Então é importante, nesse dia que as pessoas reflitam sobre as formas de transmissão do HIV e observem se elas estão tendo comportamento seguro. Por quê? A gente sabe que uma vez que aconteceu a infecção, só nos resta tratar, E o mais importante é sempre prevenir. As pessoas que têm vida sexualmente ativa, elas acreditam, que a infecção não vai acontecer com elas, que isso está muito distante delas. Mas nesse dia a gente aproveita para trazer alguns dados, mostrando que é uma infecção prevalente no Brasil, no mundo, e na nossa região não é diferente. Então, se acontecem casos, esses casos estão próximos da gente, E com isso, isso traz um risco, nas minhas relações de contrair o vírus. Então, esse dia é um dia para a gente parar um pouquinho e pensar. Todas as pessoas que têm vida sexualmente ativa estão sob risco de contrair o HIV, É possível que uma pessoa numa relação única, que ela venha se infectar. Mas hoje os jovens, principalmente de 20 a 29 anos, são os que mais se infectam no Brasil, principalmente homens,
né? Então, a gente sabe que as relações homoafetivas masculinas são responsáveis pela maior parte das transmissões do HIV. A gente sabe hoje que o sexo anal, ele transmite com mais facilidade o vírus do HIV do que o sexo vaginal e do que o sexo oral. Então, por isso, os homens, né, tem relações homoafetivas estão sob maior risco. Mas, volto a dizer, qualquer pessoa que tem relação sexual, né, sem preservativo, ela está sob risco de contrair o HIV. Existem várias vacinas em teste no mundo inteiro e o Brasil participa também de algumas pesquisas. Com o conhecimento acumulado, né, ao longo desses anos, já sabemos um pouquinho sobre o comportamento do vírus do HIV e isso facilita a produção de algumas vacinas. Entretanto, as vacinas, elas têm mostrado uma eficácia moderada. E isso não é suficiente para a vacina, né? Em semelhança do que a gente viu com relação às vacinas de Covid, muito foi questionado no começo, porque algumas vacinas tinham uma eficácia de 70%, 80%. Isso não é satisfatório, né? As vacinas contra HIV que estão em estudo, atualmente as últimas notícias é que essas vacinas elas têm uma eficácia de 40%. Isso ainda não é o ideal. Vamos pensar que a cada 10 indivíduos vacinados com essa vacina, 4 não vão contrair o HIV, mas 6 pessoas estarão expostas. Então essas vacinas ainda estão longe da fase de comercialização. Mas é claro que essa notícia é uma notícia positiva, né? Porque fica muito mais fácil a gente entender por que essas pessoas para as quais a vacina não funcionou, né? Qual o motivo dela não ter funcionado e correr atrás, né, dessas informações. Então a gente tem um caminho, né, para a produção de vacinas, mas elas ainda não são suficientes. O que fala-se atualmente é que se essas vacinas com essa eficácia em torno de 40%, 50% chegarem ao mercado, que ainda assim a gente vai precisar associar outras medidas de prevenção. Então é possível, né, que essas vacinas entrem também como um quesito a mais na prevenção combinada, né? E quando a gente fala de vacina do HIV, é muito importante a gente diferenciar do que a gente está falando, se são as vacinas de prevenção ou as vacinas de tratamento daquelas pessoas que já são portadoras do vírus, né? Porque isso também é outra linha de pesquisa que também vai avançando cada vez mais, né? Mas são coisas diferentes. O HIV, hoje nós já temos relato de dois casos de cura do HIV, né? São casos muito específicos, são pacientes que eles, além do HIV, eles tinham linfoma ou leucemia, né? Que são cânceres aí do sangue, e eles precisavam de transplante de medula óssea. E nesse transplante, eles acabaram recebendo uma medula especial, tratada, de doadores, né, que tinham certas características, e com isso conseguiram se curar também do HIV. É muito difícil a gente falar nessa questão de cura, porque os pacientes eles precisam ser observados por anos, né, para ter certeza de que esse vírus não voltou e aí sim a gente falar em cura. Então o que tem registrado na literatura hoje, na literatura científica, são 2 casos, tem alguns outros casos em estudo, né, mas então só se fala nesses casos. Eu acredito, claro que isso não é um tratamento para ser feito em larga escala, né, porque o transplante de medula óssea, ele é extremamente agressivo, né? Os pacientes precisam submeter a uma imunossupressão, né? Tomar medicamentos que vão colocar a imunidade deles no zero, para que não haja rejeição dessa medula. Então não é um tratamento para ser feito em larga escala. Desses 2 casos que a gente fala de cura, que existem vários outros em que se tentou esse tratamento e o desfecho foi negativo, né? Os pacientes foram a óbito pelo próprio tratamento. Mas isso traz uma luz para a gente,
com relação à possibilidade de cura, né? Então, associado aí a esses estudos da vacina, eu acredito sim na cura, né? O mundo inteiro estuda esse assunto, é um assunto de importância pública enorme, né? Existe muita gente que acredita, né? Tem uma linha aí de senso comum aí na internet que fala que a cura já existe, que os cientistas não querem trazer, publicar isso, né? Existem alguns charlatões que se aproveitam dessa história, mas essa cura, né, por meio de medicamentos, por meio de vacinas, ela ainda não existe. Mas como eu disse, isso traz, né, uma luz, traz uma direção para que os cientistas estudem isso aí de fato e a gente consiga chegar nesse processo. É só importante destacar a dificuldade que a gente tem com relação a tratamento de vírus. Isso a gente está observando, né, no Covid, a gente observa na dengue, em outras infecções virais, porque os vírus, eles sofrem mutação, eles têm características muito peculiares, então são pouquíssimos os antivirais que a gente tem que consegue eliminar o vírus, né? A maior parte dos antivirais consegue reduzir a quantidade de vírus e o próprio organismo eliminaria o resto. Nós temos um exemplo muito positivo atualmente, que é a hepatite C. Né? Para a hepatite C, atualmente, a gente tem um tratamento muito eficaz e que leva à cura, né? Mas eu só consigo citar aqui a hepatite C. Para todas as outras viroses, né, outras infecções virais, a gente tem medicamentos, né, os antivirais, que reduzem a quantidade de vírus, mas não são suficientes para eliminar. Mas eu acredito sim nessa cura, eu acho que a Covid... né, com a virologia, o estudo dos vírus, né, isso veio à tona, tem muito mais pesquisador hoje estudando vírus do que a gente tinha antes da pandemia de Covid. Então eu acredito sim que mais cedo ou mais tarde a gente consiga chegar numa cura definitiva para o HIV. Os pacientes os portadores do vírus, né, as pessoas vivendo com HIV que tratam corretamente, elas logo atingem a condição que a gente fala de indetectável, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que a contagem de vírus que elas têm é tão baixa que naquela forma tradicional, né, de medir a quantidade de vírus, né, que a gente chama de carga viral, dosagem de carga viral, elas são consideradas indetectáveis, né? E desde 2016, né, que a gente tem esse conceito, a partir de alguns estudos que foram feitos com um número grande de pessoas, de que as pessoas que têm essa carga viral indetectável por mais de 6 meses e que fazem uso diário do antirretroviral e que não possuem nenhuma outra feridinha na região genital, não possuem nenhuma outra infecção sexualmente transmissível, que elas deixam de transmitir o HIV pela via sexual. Tá? Então, por isso, nós trabalhamos esse conceito do indetectável igual intransmissível. Isso é muito importante, né, para que as pessoas saibam, primeiro, para que o portador do vírus, que ele se sinta mais normal, né? Então, assim, um dos medos que as pessoas que convivem com HIV têm é de transmitirem para outras pessoas. Isso acaba limitando muito a vida, né, as relações sexuais dessas pessoas. E elas tendo esse conhecimento da intransmissibilidade, isso as torna mais normais, né? Assim, falando com muitas aspas aí, porque normais todos nós somos. Então, assim, esse conceito é muito importante a gente trabalhar bem esse conceito, porque nós temos que lembrar que a gente tem outras ISTs, né? Então, as pessoas, e o uso do preservativo, ele é recomendado para todo mundo, né? Então, essas pessoas que são intransmissíveis, a orientação é que elas continuem utilizando o preservativo para não contraírem outras infecções, né? Nós temos a sífilis, a gente já falou um pouquinho sobre a sífilis em outros programas, né, que é de transmissão muito fácil, é uma doença que tem cura, mas ela pode ter complicações gravíssimas. Então, isso reforça a importância do uso do preservativo, né, mas hoje nós trabalhamos sim com esse conceito do indetectável igual intransmissível. E é muito importante que os portadores do vírus do HIV conversem com os médicos, né, com seus médicos,
para saber se elas já estão nesse momento de intransmissibilidade, como abordar o parceiro, né? Porque é interessante que o parceiro que é soronegativo saiba também dessa condição e compartilhe essa responsabilidade de uma eventual relação sem preservativo. Eu falei um pouquinho sobre as medidas, né, de prevenção combinada, que associadas, elas conseguem de uma forma mais eficaz prevenir a transmissão do HIV. Dentro dessa prevenção combinada, nós temos a PEP e a PrEP, que são duas siglazinhas que a gente utiliza. Então, falando um pouquinho sobre a PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, a gente sabe que se eu me expuser numa relação sexual, né, sem preservativo, e eu acreditar que essa relação me traz o risco de contrair o HIV, eu tenho até 72 horas para iniciar o antirretroviral. E eu vou te fazer uso desse antirretroviral por 28 dias, né? Esse antirretroviral, esse coquetel que a gente usa nessa situação, é o mesmo coquetel que o portador do HIV usa para o tratamento, né? Então, nesse caso, são associação de 3 medicamentos e a gente vai utilizar por 28 dias. Com isso, eu vou barrar o vírus, né? E esse vírus, ele não vai entrar dentro da minha célula, eu não vou contrair a infecção. Claro, essa medida, ela não é 100% eficaz, né? Ela tem uma eficácia em torno de 80%, 90%, mas que já é considerada bem significativa. Então, se eu me expuser ao risco de contrair o HIV, eu tenho 72 horas, né, para procurar uma unidade. Geralmente é um pronto atendimento, né? Aqui em Ouro Preto a gente deve procurar a UPA e nós vamos começar essa profilaxia. Idealmente a gente tem 72 horas, mas se a gente puder iniciar nas primeiras 2 horas depois da exposição, esse risco reduz mais ainda. Tá? Então essa é a PEP, né? Lembrar que a gente tem aí, comparando aí com a pílula do dia seguinte, né? Para evitar uma gravidez não desejada, a pílula do dia seguinte são 2 comprimidos somente, né? Mas no caso aqui da PEP, eu vou utilizar esse tratamento por 28 dias. E nós temos a outra situação que é a PrEP, né? A PrEP, ela é utilizada para indivíduos de alto risco, que tem várias relações, para a gente não ter que ficar fazendo a PEP todo dia, né? Porque inclusive não está indicada, se esse indivíduo ele se expõe várias vezes ao mesmo parceiro, a gente acaba não fazendo a PEP, né? Aí nós vamos recomendar a PrEP. A PrEP é a profilaxia pré-exposição. A gente... esse indivíduo, né, considerado aí de alto risco para contrair o HIV, ele vai fazer uso do antirretroviral também, para evitar essa exposição, esse risco aí de contrair infecção, né? Então, esse protocolo da PrEP, ele está mudando, né, porque a gente tem a opção ou de utilizar continuamente ou utilizar naqueles períodos em que o indivíduo tem maior número de relação. Qualquer indivíduo que se considere de risco, ele é um candidato para PrEP, né? Mas hoje, a gente, nessa balança aí de risco e benefício, a gente tem indicado muito para profissionais do sexo, ou então para indivíduos, né, que têm relações homoafetivas, que têm relação com um número grande de parceiros e que nem sempre consegue utilizar o preservativo. Então são essas situações, né? A gente não faz um julgamento para todas aquelas pessoas que se consideram de risco e que não conseguem. A primeira coisa que a gente vai tentar fazer é mudar esse comportamento, né? Mas se a gente não consegue mudar o comportamento, esse indivíduo é um candidato para PrEP. Infelizmente, a gente não tem a PrEP, a gente não consegue oferecer a PrEP aqui na nossa região. O Ministério da Saúde só cadastrou serviços de grandes centros, né, para prescreverem a PrEP. Então, aqui na região, essas pessoas elas devem procurar os serviços de referência em Belo Horizonte ou Juiz de Fora,
né? Elas vão fazer uso continuamente, vão passar por algumas consultas médicas e, como eu disse, a gente tem que pesar o risco-benefício, porque eu tô falando aqui dessa questão da prevenção, mas esses medicamentos, eles têm alguns efeitos colaterais a médio e longo prazo, né? Então, nós vamos pesar nessa balança. Será que o risco é maior do que o risco de contrair o HIV é maior do que o risco desse indivíduo ter alguma reação adversa? Então, é justamente isso que a gente pesa. Mas é muito importante que as pessoas conheçam, né, e estudem um pouquinho, conversem com o médico sobre essas opções, né? Volto a dizer que o mais importante é o uso do preservativo, mas se esse preservativo rompeu ou se essa relação aconteceu sem preservativo, ou se eu me considero de alto risco de contrair o HIV, é importante a gente entender que existem outras alternativas. Chegamos ao final de mais um programa. Para acessar mais conteúdos como este, acompanhe a programação do Bem Viver e inscreva-se em nosso canal. Até a próxima!